Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu quis fazer esse vídeo para fazer a correção com vocês da prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ocorreu no final de semana de janeiro de 2023. Então, eu vou corrigir com vocês o gabarito tipo 2, né, o do caderno de prova, técnico de apoio legislativo é o cargo que nós vamos corrigir matemática e raciocínio lógico. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro gostaria de dizer que algumas questões dessas, inclusive uma repetida, foi dado no curso de Gabaritando Matemática para a LMG, né, e raciocínio lógico, e muitos dos conteúdos, né, foram vistos através das questões do curso. Eu gostaria de mandar um abraço para os estudantes que fizeram, né, o curso para esse concurso e dizer que estou aqui na torcida para que todos sejam aprovados. Então vamos lá, a questão número 31 está dizendo de um gráfico. Douglas é vendedor de certa seguradora e seu salário é constituído por um valor fixo de R$ 2.000 mensais, além de uma comissão de 200 por contrato que realiza por seus colegas, com seus clientes. Assim, seu salário varia conforme o número de vendas que ele efetua por mês. Então vamos lá, pessoal. Ele já começa com 2.000. Observe que todos os gráficos aqui, quando ele faz nenhuma venda, já vai no 2.000. Mas tem gráfico que está para trás. Mas não tem jeito de um vendedor fazer uma venda negativa. Ele não consegue, não, né, uma venda negativa, não existe. Então, o gráfico B e o gráfico D já estariam, e o gráfico C já estariam errados, porque eles possuem valores de vendas negativos, ou seja, para trás do zero. Então, nós ficaríamos com as opções A e D. Bom, o que nós precisamos pensar, gente? Quando nós temos um gráfico contínuo, um gráfico contínuo significa que eu estou considerando os valores entre 1 e 2 entre esses valores. Então, entre os valores de 1 e 2 tem infinitos números, por isso que é um gráfico contínuo. Ele tem infinitos pontos que determinam aquela reta. Mas o problema é que não existe eu fazer meia venda, né? Não existe eu fazer um terço de uma venda. Existe eu fazer uma venda, duas vendas, três vendas. Então, por isso, eu vou trabalhar com pontinhos. Se é uma venda, tem um valor. Se é duas vendas, dois valores. Então, por isso, a resposta correta é a letra A desta questão, tá bom? Bom, a questão número 32 está dizendo que João realizou um empréstimo para seu banco, juros compostos. Aí nós temos juros compostos. E ele já te dá algumas dicas de juros compostos, porque ele já está considerando que 1,01 elevado ao quadrado é 1,0201. Então, ele já está te dando uma dica de juros compostos. Então, vamos lembrar lá pelo curso, né, que a fórmula de juro composto diz que o montante é igual a capital 1 mais i elevado ao n. Essa é a fórmula da taxa, né? Então, ele vai pagar 12 vezes fixas de 404, é o valor que ele quer decidir. Só que a partir da décima, então na décima parcela, ele vai pagar exatamente 404, mas ele quer antecipar duas parcelas, a 11ª e a 12ª. Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Se eu estou calculando um montante, eu teria que fazer montante, né, montante, capital, taxa, 1 mais taxa, dividir por tempo. Mas vamos supor que eu quero só o capital, porque eu vou antecipar. Então, eu teria que pegar o meu montante e dividir por 1 mais i elevado a n. Vocês concordam? Ou seja, eu só passei esse C para cá, né? Eu passei o C para cá, depois o M para cá, para ficar bonitinho ali. Ou senão, eu posso só pensar que eu estou passando esse valor todo aqui, dividindo para o outro lado como uma equação. Bom, então se eu vou antecipar um mês, porque o 11º, se eu pagar na décima, eu estou antecipando um mês. Então, vocês concordam comigo que o 11º seria 404, que é o montante, dividido por 1, mais a taxa, que é 1%, ou seja, 0,01, elevado a 1, porque é um mês só, vou pagar no décimo. Do mesmo jeito, o 12º mês, 1 mais 0,01 elevado a 2. Observe que quando eu arrumo isso aqui, exatamente esse valor é o que ele me deu aqui, ó. 404 dividido por 1,01 elevado a 2, que é o valor que eu tenho aqui. Bom, então 404 dividido por 1,01
né? Então, no curso também falei com você sobre divisão de números decimais, que a gente precisa fazer o quê? Igualar as casas decimais. Então, seria 404,00 dividido por 1,01. Então, eu teria 40.400 dividido por 101, que dava 400. Ou seja, então, quando eu antecipasse essa aqui, essa ficaria 400. E essa aqui, se eu fizesse uma continha aí rapidamente, eu vou fazer para a gente não perder muito tempo, eu teria aí o valor de, se eu dividisse aqui, 404 dividido pelo valor que ele está pedindo, 1,0201, eu teria 396,04, arredondando. Muito bem, então agora eu vou somar esses valores, que é o valor que ele quer que a gente passe, né, o total. Então, somando esse valor, eu teria 1.204 centavos. Resposta correta, letra B. Muito bem, vamos para a próxima, agora número 33. A número 33 diz que Pedro foi a uma loja de roupa e comprou uma camisa com desconto de 30% sobre o valor anunciado, pagando então o valor de 105 pela camisa. Bom, gente, se ele teve um desconto de 30%, significa que ele pagou 70% daquela camisa pelo valor de R$105, certo? Então, vamos lá. Então, ele está dizendo que 70% daquela camisa, 70% de X, é R$105. Então, uma continha aqui também básica, né? 7x é igual a 1.050, x é igual a 1.050 dividido por 7, x é igual a 1, R$150. Então, esse é o valor da camisa antes de eu ter desconto. O Roberto, amigo do Pedro, gostou. Ele foi a mesma loja com a intenção de comprar uma camisa idêntica. Porém, a promoção havia terminado e o produto estava com valor praticado antes da promoção, ou seja, o valor era R$150. Ao optar pelo pagamento da camisa, ele conseguiu um desconto de 9%. Bom, então nós vamos ter que calcular 9% de 150. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 1, 9. 1.350 dividido por 100. Então, quer dizer que o desconto que ele teve é R$13,50. Bom, se ele teve um desconto de R$13,50, ele vai pagar os 150 menos os R$13,50 do desconto que ele obteve por pagamento à vista. Portanto, ele vai pagar R$136,50. Resposta correta, letra B. Muito bem. O exercício número 34 diz que considere certa mistura feita com açúcar e água um total de 200 litros, dos quais 25% são de açúcar. Bom, gente, então vamos lá, hein? Açúcar mais água vão dar os 200 litros, né? Mas ele disse aí que 25% são de açúcar, né? Então, quer dizer que 25% é fácil da gente pensar, porque 25% de 100% é 1/4, né? Então, se eu pegar 200 e dividir por 4, vai dar os 25%. Então, quer dizer que eu tenho 50 gramas de açúcar, então eu vou ter 150 de água, certo? Só que ele quer agora, gente, ele quer qual quantidade de água, ele quer colocar mais água. Mais água, para que aquele volume agora, de vez de 20%, eu tenha 50 como 20%. Então, esses 50 vão ser 20%. Então, 20% de alguma coisa é 20% de X, que eu não sei, é 50. Bom, então vamos calcular isso aqui para a gente achar quanto que é o total, né? Qual que é esse total aqui, ó. Então, 20% de X é igual a 50, 2x é igual a 500, x é igual a 250. Então, quer dizer que agora a minha mistura vai ter 250 e eu teria os mesmos 50, certo? Só que agora esse 50 aqui valia 25%, mas agora esse 50 aqui vai valer só 20%, porque eu mexi no total. Bom, se eu tenho 50 e a minha mistura é 250, quer dizer que agora a minha água vão ser 200 ml. Beleza, hein? Cuidado, porque olha para você ver, nós achamos 250 e olha lá o que é a resposta letra A. Falei isso muito no curso, né? A FUMARC gosta muito disso, de colocar inclusive a questão certa na primeira, a questão errada como primeira, como cálculo, né?
Mas a pergunta não é essa, a pergunta é qual a quantidade de água que você deve ser acrescentada. Eu já tinha 150, agora eu terei 200, então eu vou acrescentar 50 litros, é a resposta correta. Número 35, né? Em uma determinada média, também fazemos muitos exercícios de média. A média da idade dos 7 candidatos presentes eram de 19 anos. Então vamos lá. Eu tenho lá a soma dos meus, quando eu somo tudo, esse, divido por 7, eu disse que é 19, certo? Então eu vou fazer aqui, né, quanto que é a soma total desses valores. 19 vezes 7 dá 133. Só que um desses candidatos, com 25 anos de idade, se enganou. Então, eu vou ter que pegar esse 133 e tirar 25. Tirei um aluno. Se eu tirar 133 de 25, dá 112. Só que eu só tirei um aluno, mas voltou um outro aluno de 19. Então, eu vou somar agora com os 18. Bom, então, eu tenho 130, né? 130 aqui. Aí dá agora a soma das idades. Então, eu vou pegar o 130 e vou dividir pelos mesmos 7. Então, só recapitulando. Eu tinha 7 alunos, um aluno se enganou, saiu, mas outro aluno de 18 anos voltou. Então, eu tive que tirar os 25, mas depois somar os 18. Então, 130 dividido por 7 vai dar 18,5, né? Aproximadamente aí 18,5. Ou seja, era 19, passou para 18,5. Então, o que isso está dizendo? Que diminuiu. Diminuiu um ano? Não, diminuiu em menos de um ano. Resposta correta, também letra B. Muito bem, vamos para a próxima, número 36. Esse é um exercício que vai requerer um pouco de um conteúdo, mas que se você não soubesse, você poderia pensar nos divisores de números mais fáceis. Quantos divisores tem o número 9, quantos divisores tem 20, que é você conseguir fazer uma lógicazinha e fazer o exercício. Esse exercício era um dos difíceis da prova de matemática, que requeria um pouco mais de conhecimento matemático. Bom, para fazer os divisores, existe uma formulazinha que se eu pegar os números, os expoentes dos números primos, aí tem que tomar cuidado, porque esse não é primo, e somar com 1 multiplicados, eu tenho o número total de divisores. Bom, então só para vocês saberem, né, vamos pegar aqui os divisores de 10. Então, quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10, certo? Bom, e se eu fatorar o 10, eu tenho 2, 5, 5, 1. Então, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, eu pego 1 mais 1 e multiplico por 1 mais 1. Eu sempre pego os expoentes, somo com 1 e multiplico. Vai dar o total de divisores. E, de fato, são 4 divisores. Bom, mas isso só vale para primos. Ali, gente, naquele número, eu antes de fazer essa bagunça, eu tenho que transformar 4 em número primo. O que é 4? 4 é 2 elevado a 2. Então, vocês concordam comigo que isso é 2 elevado a 2 elevado a 3, tá vendo? E aqui, multiplicação de expoentes, 2 elevado a 6. E agora, bases iguais, eu somo e conservo. Eu somo os expoentes e conservo a base. Então, na verdade, eu tinha que arrumar isso primeiro para me aplicar aquela fórmula. Agora sim, eu poderia dizer que x mais 6 mais 1, ou seja, o expoente do 2 mais 1, vezes o expoente do 5 mais 1, vai dar os 80 divisores. E aí eu vou achar o x, ó. X mais 7, que multiplica 5, é igual a 80. Passo o 5 para lá dividindo. X mais 7, que é igual a 80 dividido por 5, vai dar 16, né? 16. X é igual a 16 menos 7. X é igual a 9. Então, o x era 9. A Marta falou assim, né? Simples, basta adicionar 1 aos expoentes e em seguida multiplicá-los. E de fato era isso, né? Mas ele errou o valor de x, né? Então, ele ainda te dava a dica, mas se você fizesse a conta que ela observou, você não acharia x, você acharia 9. Então, a resposta correta era a letra B. Muito bem, vamos para o próximo. 37, essa também era bem interessante. Então, ele está falando que enche um balde com 2 litros d'água. Lembrando que 1 litro d'água é igual a 1 decímetro cúbico, né? Também estava lá no material. Então, eu vou encher um balde com 2 litros de água. Beleza. Despejar
toda a água do balde em um tanque inicialmente vazio. Então, agora, o balde e o tanque. O tanque eu esvaziei, então agora o tanque tem 2 litros. Encha novamente o balde com 0,00 decâmetro cúbico de água. Aí nós tínhamos que lembrar da tabela que também estava lá no material. A tabela de, vou colocar quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Mas eu tinha que lembrar que quando era o cubo, eu tenho que andar 3 casas. Então, olha, eu vou passar na verdade está metro, né? Mas é por causa o litro, ele é só trocar por M. Decâmetro para decímetro. Então, eu vou andar 6 casas para frente. Porque eu tenho que andar 3 e 3. Então, vamos andar 6 casas para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que eu peguei aqui 3,6 litros, né? 3,6 litros ou 3,5 decímetros cúbicos. Eu vou encher o balde com isso e despejar tudo no tanque. No tanque já tinha 2, então agora no tanque vai ter 5,6 litros ou 5,6 decímetros cúbicos. Retire 6 decilitros de água no tanque. Aí tem que tomar cuidado, que é decilitro, decilitro. 6 decilitros é o quê? 0,6 decilitros, 0,6 litros. Então, eu vou tirar 0,6 litros, vai ficar com 5 litros no tanque. Eu vou encher o balde com 1.600 mililitros de água. O que é 1.600 mililitros de água? 1,6 litros. Só que é só metade. A metade é 0,8 litros. Então, eu vou despejar 0,8 litros. Então, eu vou ter 5,8 litros. 5,8 litros é a mesma coisa que 5,8 decímetros cúbicos. Resposta correta, letra C. Olha, essa aqui caiu muitas vezes lá, né? Eu sempre até falei na hora do curso, disse, vai cair uma questão de diagrama de Venn, porque a banca FUNMARC gosta muito. Esse é um pouco o diagrama de Venn, ela deu um pouquinho de dificuldade, porque ele fez tudo porcentagem. No último dado ele colocou um número inteiro, e aí se você não fizesse as correções ia dar errado. Então vamos lá, é pelo diagrama de Venn que nós já conversamos, a gente vai fazer as bolinhas, e aí nós vamos colocar aqui política, humor e religioso. Então, a gente sempre, né, como eu já disse, começamos do que tem os 3. Por quê? Porque é o do meio ali, a interseção dos 3. Então, aqui é o 7%. Porque na hora de falar do humor e religioso, são 19. Humor e religioso, ó, humor e religioso. Só que eu já coloquei 7. Então, aqui eu vou pôr 12. Muito bem, então aqui vão ser 5, aqui vão ser 8. E do mesmo jeito, né, por exemplo, 40% de política. Mas eu já coloquei 5, 7 e 8. Eu já coloquei aqui 20. Então, tá faltando aqui só 20. Aqui 31 e aqui 8. Completei a minha tabela. Mas se você somar todos esses números que você acabou de escrever aí, ó, 20 mais 5 mais 7 mais 8, esse total aqui vai dar 91. Tá faltando que 91%, uma porcentagem total é de quantos por cento? 100%. Então, tá faltando 9%. Cadê esses 9%? São as pessoas que não têm preferência. Então, olha, 135 pessoas corresponde a 9% de X, dos valores que eu tenho, né, do total de pessoas que foram pesquisadas. Então, gente, eu posso pegar agora e achar qual que era o total de pessoas pesquisadas. O total de pessoas pesquisadas era 9% de X, que dava 135, então, eu fizesse uma continha aí, eu teria, então, 1.500 pessoas entrevistadas. Muito bem, gente. 1.500, olha lá de novo. Atenção, a FUNMARC gosta disso. Você faz a conta, faz um cálculozão, acha 1.500 e já marca a letra A. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, qual o número de pessoas que preferem canais que oferecem apenas humor? Apenas humor. É os 31%. Então, eu vou calcular 31% de 1.500. Quando eu calcular 31 vezes 15, eu vou achar 465 pessoas que gostam, que querem ver apenas, aliás, que o canal que oferece apenas humor.
Número 39 é uma questão de PA, também foi dito muitas vezes lá no nosso curso, né? PA, que vai dizer o seguinte, que o Max vai receber mensalmente seu salário e na empresa que ele trabalha, e aí ele observou que se ele pegar então lembrar que PA, A1, A2, A3, PA a gente sempre vai somando a razão, né? Então ele disse que se eu pegar o valor que eu poupei do 11 com o valor que eu poupei do 19, isso dá 480. Do mesmo modo, se eu pegar o valor que eu poupei do sétimo com o valor do 15, eu vou pegar 360. Mas e aí, né, gente? Então, vamos lembrar da fórmula de PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, certo? Bom, então quer dizer que se eu pegasse todos ali, ó, a 11, que é igual a 1, mais 11 menos 1 vezes R. A 11 é igual a 1 mais 10R. Bom, então eu posso fazer ali mudando aquilo ali para virar um sistema. Então vamos pegar aqui, ó, do 11. A 11 vai ser A1 mais 10R. Então a gente já entendeu aqui, mais, né? Que o A19 vai ser A1 mais 18R, porque é só subtrair 1, certo? E o de baixo, A1 mais 6R, porque era 7, e o A15, A1 mais 14R, que dá 360. Olha, nosso sistema tá ficando bonitinho, ó. 2A1 mais 28R, que é igual a 480. E o de baixo, 2A1 mais 20R, que é igual a 360. Ah, já ficou bom. Porque aqui é um sistema, eu posso subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque 2A1 menos 2A1, eu vou cortar o A1, vou achar o R. 28R menos 20R, 8R. 480 menos 360, 120. R é igual a 120 dividido por 8. R vai ser 15. Muito bom. Agora eu volto em uma das duas e vou achar o A1. 2A1 mais 20 vezes 15, que é igual a 360. 2A1 mais 20 vezes 15, 300, que é igual a 360. Passa para lá dividindo, 60. A1 é igual a 30. Achei o A1 e achei o 15. Mas ele não quer saber disso. Ele quer saber o total no 20º mês. Então, primeiro eu vou ter que achar o A20. A20, como a gente já disse aqui, né? É A1 mais 19R. Então, A20 vai ser o 30 mais 19 vezes 20, que dá... 19 vezes 20 não, né, gente? 19 vezes 15, que dá 285. Então, o A20 é 315. Olha só a resposta letra D. Mas não é D, né, pessoal? Não é D. A resposta correta vai ser o total. Então, eu vou ter que fazer soma de PA. O que é soma de PA? A1 mais AN, que eu quero, multiplicado pelo número de valores que eu quero, que é 20, dividido por 2. Então, aqui eu já posso até dividir 20 por 2, que dá 10. 30 mais 315 vai dar 345 vezes 10. Total, 3.450. Resposta correta, letra B. Lembre que eu falei com vocês também que a FUMARC ia pôr uma questão que fizesse muito cálculo, né? Para mim aqui já temos uma e vamos ter uma também bastante cálculo na questão, na prova de lógica. Essa aqui, gente, era uma questão boa, fácil, porque aqui você fazia com muita rapidez. Porque ele, olha, você podia pensar assim, ó, assembleia. Então, assembleia, né? Então, você começava lá escrevendo assembleia. E você sabia que os próximos também ia ser assembleia. E aí ia embora. Por que eu tô falando isso? Porque olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o outro seria 11, 12, 13, 14, 15, 20. 10, 20, 30 e vai. 120. 120 termina aqui. Então, 121, 122, 123, S. Essa aqui era para ficar, para não tirar zero aí na prova de matemática. Começamos com raciocínio lógico, mas, né, tem algumas pessoas questionando sobre isso. Por quê? Vamos lá, olha, um número natural que ele é um número ímpar, desculpa, o Q? P primeiro, né? O P é um múltiplo de 3, então é 0, 3, 6, 9, 12 e vai.
Agora, o que ele é ímpar, tal que 9, 11 é ímpar. Só isso que ele disse. Só isso que ele disse. Que ele é ímpar e que ele é menor ou igual e maior ou igual. Nessas condições é afirmado que, então, esse primeiro símbolo é o se somente se. Se ele é P, então ele é Q? Se ele é P, ele é Q? Não necessariamente. E nem se ele é Q, ele é exatamente P. Então, não existe uma volta ali de volta. Então, a letra A está falsa. Agora, agora a seta é só se então. Então, Q e P. Se ele é Q, se Q, então P. Bom, então vamos ver. Se Q, se 9, então é P, o 9 dá. Mas se é 11, então ele é Q? Ele é P? Não é. Então essa tá falsa. Vamos ver agora o próximo. Se P, então Q. Então vamos lá. Se ele é 0, então ele é Q? Não, nem o 0 já tá lá. Alguns dá, outros não. Então falsa também. E a negação, né? Então vou negar o P. Se eu negar o P, vai sobrar quem? O 2, o 4, que são valores pares ímpares que não são múltiplos de 3. Então, ele é Q? O 2 nem tá ali, por exemplo. Então, essa prova tá errada. Talvez eles erraram, foi na hora de colocar aqui, ó, número natural múltiplo de 3 entre 9 e 21. Talvez eles esqueceram de colocar a palavra múltiplo de 3. Mas vamos acompanhar, né? A gente também tá passível de errar isso aí, ok? 42, então, é uma questão de lógica bem interessante, ó. O quadro vai produzir isso aí, e aí ele fez uma questão aqui. Então, era bater o olho e observar se tinha alguma regularidade. Então, olha, vamos circular aqui mesmo, ó. Z, V, R, N e J. Observa, tá pulando 3, olha. Tem um número, pula 3, outro. Pula 3, o outro. Pula 3, o outro. E de trás para frente. Então, nós vamos observar isso. Vamos observar isso. Porque, olha para você ver, você poderia observar assim, ó, são 5 letras e um código. Mas todas elas são 5 letras e um código. Então, beleza, isso aí já tá ok. Mas eu observei que é de trás para frente. Então, por exemplo, essa aqui já estaria fora, né? Porque ele tá fazendo de trás para frente. Então, vamos ver. U e Q. U pula 3. 1, 2, 3. Beleza, deu Q. Vou fazer aqui, ó. U pula 3, Q. Beleza. Pula 3 do Q. 1, 2, 3. Teria que ser M. Então, a letra A é falsa. Letra A é falsa. Vamos ver a B. R. R. Pula 3, N. Oba. Pula 3, J. Beleza. Pula mais 3, F. Opa. E pula mais 3, B. Opa. Então, já achamos a alternativa correta. A alternativa correta, então, era B. Então, era observar o padrão. O padrão é o quê? Pular 3 e de trás para frente, certo? Questão número 43. Essa aí também estava lá no curso de lógica, né? A questão 43 diz o seguinte, ó. Esses exercícios era bom fazer até com o diagrama de Venn, ó. Alguns nordestinos são pobres, então eu tenho o conjunto dos nordestinos. Aí dentro do conjunto dos nordestinos, eu tenho pobres também, né? Tem pobres porque alguns nordestinos são pobres, mas eu posso ter aqui, ó, então nordestinos e pobres. E logo, alguns pobres são mendigos. Então, dentro dos pobres também tem os mendigos, mas também pode ter fora, né? Logo, todos os nordestinos são mendigos. Não, olha, esse povo aqui, que nem é pobre, dos nordestinos. Então, essa era falsa. Eu gosto de fazer esse tipo de questão com o diagrama, que aí a gente pode observar. Se a 1 é falsa, eu já cortava A, B e... aí, então, eu observava só a 2, né? Se a 2 fosse verdadeira, aqui, ó. Todos os franceses são europeus. Então eu tenho os europeus e aqui dentro eu tenho os franceses. Jean é um filósofo francês. Então, esse pessoazinho aqui, ó, o Jean, ele é francês. E se ele é francês, então também ele é europeu. Então, essa é verdadeira. Se essa é verdadeira, a resposta certa é a letra C. Já sei aí que a número 3, ela é verdadeira também. Número 44.
A 44, gente, diz o seguinte, parecida lá com aquela que deu problema, né? Então, vamos, P é um número natural primo. Então, quem são os primos? Os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Não é só ímpar não, hein? Porque o 9 não tá aqui. Por quê? Porque, e vai, né? Porque o 9 tem mais de dois divisores, não é só um ele mesmo. Agora, olha o que? Tava lá né, nos exercícios que a gente fez também sobre o que era primos, né? Então, o número que possui somente os divisores 1 e ele mesmo. Então, é exatamente os números primos, né? Exatamente. Então, eu vou usar o quê? Se e somente se. Porque se um é um, o outro é outro, são conjuntos iguais. Resposta correta, letra A. Essa aí era para ninguém tirar zero, né? Mas teria que saber o conceito de números primos. Tabela verdade. Falamos muito de tabela verdade, tautologia e contradição. Tautologia, gente, no curso que a gente conversou, tautologia sempre verdadeiro. Tautologia sempre verdadeira. Contradição sempre falso. Acabou, se eu soubesse isso, acabou o exercício. Tautologia sempre verdadeiro, contradição sempre falso. Então já sei que a tabela 1 é uma tautologia e sei que a tabela 2 é uma contradição. Então vamos, a tabela 1 é uma tautologia? Já falamos que sim. Você pode ler todas as outras que não vai dar. Ó. Tabela 1 é uma contradição? Não é. A tabela 1 e 3 é uma contradição? Não é. E a tabela 2 e 3 é uma tautologia? Falso. Essa também, se você soubesse o conceito, você faria essa questão. Número 46. Essa 46 eu até tô rindo porque eu coloquei no meu curso 2 vezes essa questão, a mesma questão. Tinha 2 concursos e ainda fiz essa questão que dá muito trabalho de cálculo e disse para os meus alunos. A FUMARC gosta desse tipo de questão com vários cálculos e é a FUMARC também gosta de repetir exercício. E exatamente neste concurso a FUMARC repetiu esse exercício. Então vamos lá, gente. Ele falou que vai variar, né, conforme, então nós vamos colocar isso como equações. Então vamos lá, vai dar um pouco de trabalho, mas vamos lá. Faca mais 2 colheres mais 3 garfos vão ser R$23. Enquanto 2 facas mais 5 colheres mais 6 garfos vão dar R$49. E 3 facas mais 2... Oh, desculpa, gente, eu tô olhando aqui embaixo, mas é 2 facas. 2 facas mais 3 colheres mais 4 garfos, que vão dar R$35. Nós temos aqui um sistema de equações. Bom, gente, eu vou já colocar aqui a faca nesse aqui, ó. Eu vou isolar a faca, porque ela tá sozinha, né? Então, a probabilidade de conseguir fazer com ela é mais fácil. Menos 2 colheres, menos 3 garfos. E observem também que quando eu multiplicar, são 2 facas de baixo, né? Quando eu multiplicar aqui por 3, 2 vezes 3, vai dar 6, eu vou poder cortar o garfo. É claro que isso, né, a gente pode fazer tentando, mas só para vocês já pegarem um pouco de maldade. Então, eu vou pegar a segunda aqui e vou substituir 2 facas, ou seja, 23 menos 2 colheres menos 3 garfos, mais 6 garfos, mais 5 colheres, esqueci das colheres aqui, mais 5 colheres, mais 6 garfos, vai dar 49. Então, vamos lá fazer essa conta aqui. Então, vai ficar 46 menos 4 colheres menos 6 garfos, tá vendo? Eu vou poder cortar o garfo e aí eu vou achar já um valor que mais fácil. Então, cortei aqui e ficaria menos 4C, C, menos 4 com mais 5, 49 menos 46. Então, eu já sei que a colher custa R$3. Muito bem, vou voltar nas duas lá, né, que eu tinha feito, na de cima e na de baixo, e vou fazer o sistema. Então, vamos lá. A de cima, faca, mais 2 vezes 3, 6, mais 3G igual a 23. E a última, 2 facas, mais 3 colheres, 3 vezes 3, 9, mais 4G, que é igual a 35. Fazendo aqui, arrumando bonitinho, vai ficar faca mais 3G, que é igual a 23 menos 6,
E 23 menos 6 vai dar 17, né? E 2 facas mais 4G, que é 35 menos 9, que dá 26. Muito bem. Então, eu tenho que faca é igual a 17 menos 3G. Vou substituir embaixo. 2 facas mais 4G é igual a 26. 34 menos 6G mais 4G é igual a 26. Menos 2G, que é igual a 26, menos 34, é 8. Então, G é igual a 8 sobre 2, que dá 4. Garfo é 4. Volto aqui na faca, que ele quer... Não precisa fazer mais nada disso, né, pessoal? Tô fazendo aqui, ninguém falou nada. Não precisava fazer nada disso, porque ele queria exatamente o da colher, né? E aí eu já tinha achado aqui o da colher, que era 3 aí, de um jeito mais fácil. É porque nos outros exercícios eles pediram facas e os outros elementos e não precisava mais fazer. Eu poderia parar por aqui, só na colher aqui, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. A número 47 é uma questão que já está anulada por causa deste B aqui na resposta, né? Eles fizeram errado, sem querer, então já anularam essa questão. 48 diz o seguinte: se A, então vamos lá, se A é menor que B, então C é maior que D. Se C é maior do que D, então F é menor que A. Bom, gente, então vê se vocês concordam comigo. O F é menor do que A, né? Eu poderia até colocar valores ali, né? O F é menor do que A. Mas se o A é menor do que B, então F é menor do que B. É óbvio. Essa é bem lógica mesmo. Resposta correta, letra B. Essa é boa de fazer. Só você pensar no valor menor. Vamos pensar aqui, ó, 1 e 3. 1 e 3. E aqui, 5 é maior do que 4. 5 é maior do que 4. Então, F, que é menor do que A. O A era 1, então aqui o F tinha que ser 0. Então, o 0 é menor do que 3. Tá vendo? Se você jogasse valorzinhos, você conseguiria fazer essa questão com mais facilidade. 49, gente. A 49 também é um sistema aí, né? Então, ele diz o seguinte, que os vértices são números, né? Então, eu vou somar x mais y, tem que dar 14. O outro, x mais z, tem que dar 12. E a outra, y mais z, tem que dar 16. Então, vou substituir aqui, ó. X é igual a 12 menos z. Y é igual a 16 menos z. E eu vou jogar aqui, ó. 12 menos z mais 16 menos z é igual a 14. 28 menos 2z é igual a 14. Menos 2z é igual a 14 menos 28. Menos 2z é igual a menos 14. Z é igual a 7. Z é 7, x é 5, porque 12 menos 7 é 5. E 16 menos 7, que dá 9. Bom, 5, 7 e 9. 5, 9, 7 na ordem, né? Então, agora vamos fazer a conta, ó. Y mais z. Y mais z, 9 mais 7, 16. Menos 5, 11. 11 não é 9, então a letra A tá falsa. 11 também não é 5, tá falsa também. Vamos ver a próxima. X mais y, 5 mais 9. 5 mais 9, 14. Menos z, 7. É z? É 7. Então, é a letra C. Continha também, né? A número 50, falei muitas vezes, que é uma questão dessa no Enem. Coloquei no meu Instagram, no dia do Enem, não, desculpa, da OBMEP, né, do ensino médio, que deu muita comentário, foi até pro Twitter, né? E essa era uma questão muito interessante. Falamos também sobre negar todos. Quando você nega todos, gente, você não pode falar nenhum. Negação de todos não é nenhum. A negação de todos é que pelo menos um, existe um que contrai a regra. Porque se você fala que é todos, você não pode falar que é nenhum. Todos, não são todos, tem um que não é. Então era isso, ó. Todos os homens são bons calculistas? Qual que é a negação?
Pelo menos um é mau calculista. Essa é a negação. Pelo menos um. Resposta correta, letra C. Temos Maria, né, de falar que é nenhum. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Acho que observar a correção da prova permite que a gente não cometa os mesmos erros caso tenhamos feito, né, cometido algum desses erros. Agradeço pela atenção, muito obrigada e até mais.